E aí, galera da Rockplay, quanto tempo, saudade de vocês. E a gente começou uma série de mensagens semana passada. Quem lembra aí qual é o tema da nossa série? Direção divina, isso mesmo. E hoje a gente vai para a segunda mensagem dessa série, que é top, e são 7 decisões que você vai aprender para mudar a sua vida. E a gente vai começar hoje com o tema Veja os sinais de pare. Quem já viu essa plaquinha aqui, ó, de trânsito? Todo mundo já deve ter visto, né? E quando a gente tá num carro e essa placa aparece, é uma sinalização de que a gente tem que parar, né? Porque aquilo pode causar acidente se a gente continuar sem obedecer aquela sinalização, né? Ela é usada para controlar o trânsito e geralmente em cruzamentos, né? Geralmente em vias que tem balão, né? Tem essa plaquinha de pare. Então ela controla o trânsito, né? Se não fosse essa placa, muitos acidentes aconteceriam. E você pode me perguntar, o que isso tem a ver comigo? Bom, tem tudo a ver com a gente. Por que tem tudo a ver com a gente? Porque a gente também, em alguns momentos da nossa vida, a gente tem que parar. A gente tem que parar e pensar se o que a gente está fazendo é certo, se o que a gente está fazendo é correto, se o que a gente está fazendo está abençoando a nossa vida, está abençoando a vida de outras pessoas. Então, às vezes a gente vive num mundo corrido, né? Às vezes a gente vive num mundo cheio de coisas, e estudar, e fazer um monte de coisas, e jogos, e amigos, e família, e a gente não para avaliar se aquilo tudo está sendo produtivo, se aquilo tudo está fazendo bem pra gente. Então, hoje o nosso tema é esse: pare. Pare e avalie. Pare e pensa. Veja os sinais de pare de Deus na sua vida. E aí, a primeira coisa que a gente precisa pensar é: o caminho que a gente está é certo? As atitudes que a gente está tomando são as melhores atitudes? A gente está fazendo o melhor que a gente pode, né? E aí, o texto que a gente vai ler está lá em 1 Coríntios 16, o versículo 6 e o 7, que diz assim: talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajude na viagem, aonde quer que eu vá. Dessa vez, não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando aos coríntios, né? E Paulo era um missionário, então ele vivia pregando, ele vivia de cidade em cidade, ele vivia sempre viajando para falar de Jesus. E nesse texto em específico, Paulo sentiu a necessidade de parar e permanecer ali, né? Numa dessas viagens ele fala que estava pensando em permanecer lá na Macedônia. Ele escreve essa primeira carta aos Coríntios e ele fala que quer passar um tempo com ele. Esse tempo talvez seja um inverno, uns 3 meses, né? E aí, quantas vezes no nosso dia a dia a gente não para um pouco para conversar com os nossos pais, para conversar com os nossos amigos? A gente não tem um tempo de qualidade com Deus, a gente não tem um tempo de qualidade de devocional, de leitura bíblica, de oração. Aí você pode falar: mas eu às vezes converso pelo WhatsApp com os meus amigos, às vezes eu leio um versículo da Bíblia. E aí a gente precisa ter tempo de qualidade, a gente precisa parar no nosso dia e ter tempo de qualidade com as pessoas e principalmente com Deus. E aí a gente vai ver alguns sinais de pare aqui na nossa vida. A primeira coisa é: defina o tempo de parar. Paulo falou aqui, né, nessa carta, talvez eu permaneça com vocês algum tempo ou até mesmo passe o inverno. Então ele definiu, né? Ele definiu o tempo. Ele disse que talvez passaria o inverno. Você também precisa definir um tempo de pausa. Um dia, uma semana, um mês. Quanto tempo você vai precisar ficar fora dos joguinhos, fora da rede social, se for o seu caso, do videogame, né? Porque muitas vezes o jogo tem atrapalhado o seu relacionamento, as redes sociais têm atrapalhado o seu relacionamento com Deus e com as pessoas. Então você precisa ter um tempo de pare. A segunda coisa, você precisa definir o propósito da sua parada. Paulo diz assim: para que me ajudem na viagem aonde quer que eu vá. Essa
fazer nada na vida. Não, existe um propósito para você parar. Você precisa pensar em um propósito, que é o de mudar radicalmente a sua vida, mudar aquilo que precisa ser mudado. Como é que está a sua vida hoje? Você tem vivido uma vida que agrada a Deus? Você tem vivido uma vida de obediência aos seus pais? Você tem vivido uma disciplina de oração, de leitura bíblica? Como é que você tem feito? Ou você tem andado enganando as pessoas, enganando seus pais, fazendo trapasses com seus amigos da escola, ou até mesmo se sentindo com medo, se sentindo apavorado diante de todas essas dificuldades, diante da epidemia, diante do mundo? Como é que você tem se sentido, né? Faça como Paulo, pare e peça ajuda, que Paulo está pedindo ajuda, né? Ele fala para que vocês me ajudem na minha viagem, né? Então a gente precisa parar e refletir, e parar com um propósito, parar para que haja mudança, parar para que haja algo novo na nossa vida. A terceira coisa, a gente precisa aproveitar as oportunidades nas nossas paradas. E aí Paulo diz, mas permanecerei em Éfeso até Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. Paulo, ele estava sempre buscando oportunidades de mostrar Jesus para as pessoas, de falar de Jesus para as pessoas. E mesmo quando ele parava para descansar, e mesmo quando ele parava para pensar, mesmo quando ele parava para avaliar, ele estava sempre atento às oportunidades. Não perca a oportunidade na sua vida. Não perca a oportunidade de amar as pessoas. Não perca a oportunidade de servir as pessoas. Não perca a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas. Se você parou, se você pensou, eu vou parar um tempo, vou refletir o que tem sido a minha vida, o que eu tenho feito para Deus, o que eu tenho feito para as pessoas, as oportunidades vão aparecer na sua vida. Elas vão aparecer de frente com você e você não pode perder as oportunidades que você tem. Quarto lugar, fique alerta à sua parada. Lá no versículo 9, Paulo diz assim, e há muitos adversários. Esteja sempre alerta, porque a Bíblia fala que a gente tem que estar vigiando sempre, porque o diabo é nosso inimigo e ele anda como um leão, pronto para nos tragar, pronto para nos destruir, pronto para nos pegar de jeito. E a gente precisa saber que quando a gente fica parado para resolver algo na nossa vida, a gente precisa proteger o nosso corpo, a nossa alma, o nosso coração, né? E sempre saber que Jesus é o rei da nossa vida. Jesus é o rei da sua vida? Jesus é o Senhor da sua vida? Então fique alerta. Saiba que você tem um inimigo e que o inimigo quer te destruir. E por último, a nossa conclusão, eu quero fazer uma pergunta para você. O que você anda fazendo que não é bom para você? Pensa aí um pouquinho. O que você está fazendo que não é bom para você? Muitas vezes a gente precisa abrir mão daquilo que a gente é apegado para que o novo de Deus venha pra gente, para que a gente possa receber aquilo que Deus deseja nos dar. Deus tem infinitas coisas para derramar na nossa vida, mas a gente precisa abrir mão daquilo que nos faz mal, daquilo que faz mal para as outras pessoas, né? Parar e pensar, que esse seja o seu tempo de parar e avaliar e pensar o que você precisa fazer, que atitudes você precisa tomar para que sua vida seja mudada. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Semana que vem nós estaremos aí de novo, nesse mesmo horário, e que Deus abençoe você. Beijo!